A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 8. Quem é o presbítero? A palavra presbítero, vem do latim eclesiástico presbíter, homem mais velho e, portanto, respeitável na igreja, e do grego presbítero, mais velho, aquele que guia. Talvez você esteja se perguntando, como assim o mais velho? Porque o presbítero, alguns presbíteros não são tão velhos assim. Tem alguns que são até jovens. Mas por que essa palavra? Então a gente vai estar estudando um pouquinho sobre isso. Vamos falar da origem do presbítero. Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, verso 8, assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Então o que aconteceu? Os discípulos ficaram lá em Jerusalém, eles foram revestidos e depois eles começaram a se espalhar, a fundar a igreja. Lógico que também por conta da perseguição eles começaram a ir para a Judéia, para Samaria e para todo lugar. E aí o que acontecia? Eles formavam igrejas, eles fundavam igrejas nesses locais. Só que eles não poderiam permanecer ali porque eles tinham que sair pregando, falando do verdadeiro evangelho. E aí tinha que levantar pastores, pessoas ali para cuidar da obra da igreja. E aí essas pessoas foram o quê? Os presbíteros. Olha só, o presbítero é o obreiro que colabora com o pastor da igreja, ajudando no cuidado do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Nos primórdios da igreja, o presbítero era o pastor local, fazendo parte de um grupo de obreiros responsáveis pelo cuidado das novas igrejas, que surgiam em decorrência da evangelização intensiva. Então, naquelas regiões, fundava-se a igreja e precisava de alguém para estar cuidando ali. E era um corpo de presbítero, às vezes não era um só, eram vários presbíteros, pessoas que estavam ali. E aí, esse presbítero era normalmente quem? Uma pessoa mais velha, com mais experiência. E ele que estava ali responsável por isso. Aí, na carta de Tito, no capítulo 1, do 5 ao 9, diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então Paulo está falando para Tito, se falou: olha, Tito, agora eu quero que você vá de cidade em cidade e coloque os presbíteros. Para quê? Para que sejam responsáveis ali para aquelas igrejas, para que eles venham ensinar, orientar. E aí ele fala assim, como te mandei. Olha as características que tem que ter um presbítero. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos, tanto para admoestar com sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha quantas características que tem que ter um presbítero. E a gente vai estar estudando alguma delas. Então a gente vai falar sobre o quê? Irrepreensível. Seu caráter deve ser verdadeiro cristão, ter uma conduta correta, ou seja, ser um exemplo de forma que as pessoas não tenham de que repreendê-lo, de que acusá-lo. Então ele tem que ser irrepreensível, a vida dele tem que ser, exemplar. Ele também tem que ser marido de uma só mulher. Ser fiel à sua esposa, não cometer a poligamia e muito menos o adultério. Aí alguém aqui pode falar assim, mas irmã Renata, lá antigamente Abraão, Jacó, Salomão, outros tiveram mais de uma mulher, mas essa não era a vontade do Senhor. Tanto é que quando o Senhor fez o Adão, que ele foi criar disjuntor, ele criou uma disjuntora. É que o homem acabou saindo. E vocês podem observar que sempre tem aquela pessoa, aquela mulher que realmente é o que o Senhor quer. Por exemplo, Abraão e Sara. Abraão teve sim um filho com Agar, mas o filho da promessa era com quem? Com Abraão e Sara. Jacó, ele era apaixonado mais por quem? Por Raquel. Tinha também a Lia, mas foi Raquel. E aí tivemos quem? O José. Apesar do Rúben ser filho de Lia. Então a gente observa que a vontade do Senhor sempre foi que houvesse uma mulher apenas.
né? Um casal, um homem e uma mulher, não um homem e várias mulheres. E aqui eu até coloquei, não cometer poligamia, de ter vários, e também não cometer adultério, que também é um pecado. Quer dizer, você está casado e você tem uma relação com uma pessoa fora do casamento. Isso está errado, Deus abomina isso. Filhos fiéis, né? E pedindo ao presbítero que saiba governar a sua família, ou seja, ter uma família ajustada aos padrões bíblicos, que os filhos sejam obedientes, que sigam a palavra do Senhor. Aí você também pode falar para mim, falar, irmã Renata, mas eu conheço um presbítero, eu conheço um pastor, que a família dele, os filhos estão todos fora da igreja, eles não seguem. Eu sei disso. Mas o pastor, o presbítero, tem que fazer o papel dele do quê? De orar, de ensinar a palavra, de fazer tudo correto. Ele não pode ser acusado de ser negligente com o filho. E lembre-se que eu falei na aula passada, a salvação é individual. Né? O papel dele é organizar, é falar, é orientar e com amor. A gente não pode esquecer muito disso, porque às vezes a gente fica raivoso, a gente vai ver aqui algumas passagens e não pode, você tem que ser com amor. Não soberbo, não pode ser orgulhoso, arrogante, presunçoso, deve ser humilde, sempre lembrar que está ali para servir. Quanto mais alta a sua posição dentro da igreja, mais você tem que servir. Aqui me faz lembrar quando Jesus fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. O Senhor estava mostrando o que ali? Humildade. Né? Ele falou assim, olha, eu estou humilde, eu estou lavando os seus pés. Então, vocês também vão ter que lavar os pés, quer dizer, vai ter que servir. Nem iracundo. Iracundo significa raivoso. Não pode ser bravo, ficar furioso por qualquer coisa e perder a cabeça. Lembra que ele, o presbítero, ele está ali para ensinar, para ajudar, para aconselhar. Se ele for uma pessoa raivosa, o que vai acontecer? Quem que vai se aproximar dele? Quando ele for chegar perto da pessoa, a pessoa não vai ter nem coragem de falar. Então não pode ser uma pessoa raivosa, uma pessoa iracunda, sempre brava, sempre de cara fechada. Não, tem que ser uma pessoa agradável. Não dado ao vinho, não pode beber bebidas alcoólicas. Eu coloquei aqui um versículo, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu sei que algumas pessoas, isso aqui é muito discutido. Ah, pode beber um pouquinho, não pode beber nada. Eu tenho a minha opinião, é minha opinião, não pode beber. Não tem motivo para nós cristãos bebermos. Toda vez que eu converso com alguém que fala de bebida, mas é socialmente, é para alegrar, é para descontrair, é para ter coragem. Nós, servos do Senhor Jesus, nós não precisamos de nada disso, nós já temos a alegria do Espírito, a gente é corajoso, a gente consegue ali ser sociável, ser alegre, então não é necessário. Mas eu sei que tem algumas pessoas que falam, um pouquinho só não faz mal, mas eu não acredito nesse pouquinho. O que eu acredito é que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ter coragem, ousadia, alegria, você vai ter tudo. Amém? Nem espancador. Olha só, não pode ser violento e agressivo, precisa dominar seu temperamento. Isso tem tanto dentro de casa como fora. Porque tem pessoas que dentro de casa bate na esposa, bate nos filhos, é violento, né? E não é isso que o Senhor quer. E fora também, tem gente que arruma confusão, qualquer coisa, já perde a cabeça e vai para a agressividade. O nosso Deus é um Deus pacífico, ele não é um Deus de agressividade. Se você ler a palavra, os evangelhos ali, em Jesus, tem momentos que Jesus sai. Para quê? Para que não haja briga, para que não haja contenda, ele sai. Isso não é covardia, não é nada. Sabe, isso é sabedoria. Nós estamos numa época que quanto mais violência for praticada, pior vai ficar a situação. Então a gente tem que ser sábio. Saber o momento de se retirar, o momento de responder. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, a gente pode ficar bravo, somos seres humanos, ficamos bravos, mas nós não devemos pecar. Nem xingar, nem bater, nada. É tentar se acalmar, pedir graça ao Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, mas é necessário. Nem cobiçosos de torpe ganância. Quando eu estava vendo esse versículo, né, veio na minha cabeça, é pecado cobiçar? A gente sempre fala, é pecado cobiçar. Não, cobiçar não é pecado, porque cobiçar é almejar, é desejar. Você quer alguma coisa, você cobiça alguma coisa. O problema está no quê? No que você está cobiçando e a forma que você está cobiçando. A Bíblia fala assim, olha, que é pecado você cobiçar, né, o homem cobiçar a mulher do seu próximo. Por quê?
Porque ela já é casada, então você não pode desejar, você não pode cobiçar. A própria palavra de Deus nos fala isso. Então, assim, o que você está cobiçando? E de que forma você está cobiçando? Tem gente que quer uma posição na igreja, um cargo, vai ser presbítero, ser um diácono. Não é pecado cobiçar, não é pecado desejar isso. Agora, como que você vai fazer isso? Você vai estar orando, você vai estar jejuando, vai estar lendo a palavra. Agora, se você fala assim, eu quero o lugar daquela pessoa, daquele pastor, daquele diácono, aí tá errado. Eu quero a posição na sua empresa, né, que trabalha, ou na escola, eu quero ser o melhor, eu quero... Aí tá errado. Você tem que desejar sim, isso não é pecado. Você querer ser um bom profissional, você querer ser o melhor aluno da sala, tudo, mas como você vai fazer isso e por que você vai fazer isso? E aqui falou, nem cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, você querer algo somente por ganância, somente por, sabe, para ter status, para se aparecer. Isso não é legal. Dado a hospitalidade, uma pessoa acolhedora, que sabe receber bem, com cortesia e amabilidade, qualquer pessoa, em sua casa, na igreja, em qualquer lugar. O presbítero tem que ser uma pessoa acolhedora, amorosa. Sabe, quando chegar um membro na igreja, ele saber receber com carinho, com amor, na casa dele, na rua, seja onde for. Uma pessoa acolhedora, que recebe, e qualquer pessoa, receber bem qualquer um. Não somente os membros da igreja. Amigo do bem, pratica a benignidade e a bondade. Ele sempre está do lado do bem, ele quer fazer as coisas boas, ele quer ter boas atitudes, quer ajudar as pessoas. Moderado, não é exibido e ele é o que? Equilibrado. Né? Não é aquela pessoa que quer se aparecer, não, é uma pessoa com a medida certa, equilibrado, moderado ali. Ele é justo. É imparcial, analisa a situação e busca a justiça. Ele não trabalha com 2 pesos e 2 medidas, não. Ele trabalha buscando o quê? A justiça, aquilo que é justo. Ele é imparcial, analisa a situação para depois dar o parecer. Ele não fala, porque fulano eu gosto mais, é meu amigo, então ele que está certo. Não, ele vai analisar a situação. E se o amigo estiver errado, ele vai repreender. Santo. Ser separado do pecado, ter uma vida consagrada a Deus. Eu não sei se você observou, mas tudo que foi dito aqui para o presbítero, na verdade, não é só para o presbítero. É para qualquer cristão. Tudo que nós falamos aqui serve para todos nós. Às vezes a gente fala, esse obreiro é tão difícil, né? Mas assim, tudo que está sendo pedido aqui é para qualquer cristão. Os deveres dos presbíteros. Agora vamos ver, né, o que tem um pouco de diferente. Deve apacentar e cuidar da igreja. Os presbíteros devem ajudar os pastores na igreja local, na pregação, no ensino, na orientação dos membros, tendo sempre por base a sã doutrina. Lembra que a gente falou na semana passada que tem um pastor, ele é responsável, ele delega, ele precisa de ajuda? É o presbítero que vai estar ajudando ele, que vai estar ali fazendo o quê? Ensinando, aconselhando, ele vai estar fazendo tudo isso. Lógico, sempre com o seu pastor, ombro a ombro, falando a mesma língua, e que não vai ter problema nenhum se os dois seguirem a palavra de Deus. Deve reter firme a fiel palavra. O presbítero tem o dever de, além de ensinar a palavra de Deus, deve cuidar para que a sã doutrina não seja esquecida, mas praticada. Então, ele tem que guardar, ele tem que reter a palavra ali e a todo momento estar falando aquilo que é correto, aquilo que é certo. Além disso, repreender aqueles que estão falando contrário à palavra de Deus, de forma que convertam e entendam o que é correto. Não é simplesmente repreender, mas é tentar mostrar para essa pessoa que está falando errado, que está com algum desvio, conforme a palavra de Deus aqui, está pregando alguma coisa errada, está colocando aí algo que não é do Senhor. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que repreender conforme a palavra. E de que forma que essa pessoa entenda e que ela venha se converter e fazer aquilo que é correto. E também deve ungir os enfermos. Está lá em Tiago, capítulo 5, do 14 ao 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então aqui está falando, olha, tem alguém doente? Leva para o presbítero. Por quê? Porque ele vai ungir, tem um óleo da unção. Ele vai estar ungindo. Irmã Renata, qualquer um pode ungir?
segundo a palavra de Deus, aqui a gente está vendo aqui Tiago, são os presbíteros. É lógico que o pastor também, porque ele é um presbítero, né? E agora como pastor. Então ele pode sim estar ungindo. O diácono não é o que a Bíblia fala. Um obreiro, um cooperador, não é o que a Bíblia está falando. O que ele está falando é assim, olha, leve para os presbíteros, para aqueles que estão ali dirigindo, pregando, orando ali no púlpito e tudo mais, para que essas pessoas possam ungir os doentes, os enfermos e que eles sejam curados pela oração da fé. É isso que está escrito aqui, a oração da fé que vai salvar o doente. E terminamos a nossa aula, né? O cargo de presbítero exige muita responsabilidade e bom testemunho. Quem se dedica a essa função muitas vezes é mal interpretado, mas na verdade é que a Igreja do Senhor precisa de pessoas aptas para ensinar e aconselhar em situações difíceis. Oremos pelos presbíteros e sua família. Também a igreja, quando está com aquele momento difícil, às vezes tem alguma situação que ocorre ali, o pastor tem um presbítero para ele conversar, para eles, né, verem as ideias, orarem junto, buscarem de Deus a solução do problema. O presbítero também serve para apoiar o pastor nisso também. Então, é a função dele é estar ajudando o pastor, ensinando, exortando a igreja. É isso que o presbítero tem que fazer. Mas se nós observarmos, boa parte do que é pedido para os presbíteros é o que todos nós, como cristãos, devemos fazer. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.